Olá, neste vídeo vou falar um pouco sobre a noção de limites. Vamos considerar uma função f definida em um intervalo aberto em torno de um dado ponto x0, exceto talvez nesse próprio ponto x0. Ou seja, a função ela não necessariamente precisa estar definida em x0, mas sim um intervalo em torno desse ponto x0. Quando o valor de f de x é arbitrariamente próximo de um número L para x suficientemente próximo de x0, então escrevemos e dizemos que o limite de f de x, quando x tende a x0, é igual a L. A noção de limites, ou a ideia de limites, é tentar definir o valor que a função tende quando os valores de x tendem ao valor de x0. Ou seja, quando os valores de x são tomados próximos do valor de x0 e cada vez mais próximos de x0, nós gostaríamos de saber para onde os valores da função estão tendendo nesses pontos. Então vejamos esse gráfico aqui embaixo. Nós temos aqui em azul a função f, o gráfico dela representativo, e no ponto x0 essa função não necessariamente está definida. Bom, nessa região achurada, ela é uma região que foi construída a partir dessa altura L aqui. Ou seja, se pegarmos aqui um intervalo em torno do L, para que f de x fique com valores dentro desse intervalo, o que essa região achurada nos mostra é que os valores de x precisam ser tomados nesse intervalo em torno do ponto x0. Então, qualquer valor que pegarmos aqui nesse intervalo em torno do ponto x0 nos leva a um valor dentro desse intervalo em torno de L. E nesse caso aqui, sempre é possível determinarmos um intervalo em torno do ponto do L arbitrariamente pequeno em torno do L, que conseguimos determinar um intervalo suficientemente próximo do ponto x0, tais que todos os valores que tomarmos nesse intervalo em torno de x0, a função f vai estar dentro desse intervalo em torno do L pré-determinado. Quando isso acontece, então dizemos que o limite da função f, quando x tende a x0, é igual ao valor L. Isso nos dá então essa ideia de que quando o x vai sendo tomado próximo do ponto x0, os valores da função a função vai fornecendo valores próximos do valor L. Podemos ver isso também no gráfico, simplesmente olhando o comportamento da função. Ou seja, vamos tomando valores de x cada vez mais próximos do ponto x0, vamos nos aproximando do valor x0, aqui no caso pela esquerda, e vamos vendo que os valores da função, aqui no eixo y, vão se aproximando de L, da altura L. Se fizermos isso pela direita, acontece a mesma coisa. Se formos tomando valores de x cada vez mais próximos de x0, o que acontece com a altura da função é ir se aproximando do valor de L. Então, dizemos que quando x tende a x0, a função f tende a L. Vejamos esse exemplo 2.1.1. Vamos considerar a seguinte função aqui. F de x igual a x² menos 1 vezes x menos 2 dividido por x menos 1 vezes x menos 2.
O gráfico dessa função está aqui na figura 2.2. Podemos notar que o gráfico é a reta y igual a x mais 1, exceto quando x igual a 1 e quando x igual a 2. Nesses pontos, a função f não está definida, pois temos aqui uma divisão por zero, tanto no ponto x igual a 1 como no ponto x igual a 2. Bom, vamos ver primeiro o que acontece, qual seria o valor, vamos tentar inferir o valor do limite de f de x quando x tende a zero. Então, x igual a zero está aqui, e nós queremos saber o que acontece com os valores da função quando x se aproxima de zero. Então, se formos pegando valores de x aqui à esquerda de zero, nós podemos inferir aqui que conforme o x vai se aproximando de x igual a zero, os valores da função vão se aproximando do número 1. Se fizermos isso pela direita, se formos tomando valores de x cada vez mais próximos de zero, mas agora nos aproximando pela direita, nós vamos ver que acontece a mesma coisa, ou seja, os valores da função no eixo y, vão se aproximando de 1. Então, pelo gráfico, podemos inferir que o limite de f de x, quando x tende a zero, é igual a 1. Nós podemos fazer essa inferência também e tentando tomar valores de x próximos do ponto que tenhamos interesse, como está feito aqui nessa tabela aqui logo abaixo, nessa tabela aqui. Então, essa tabela, nós estamos calculando valores de x, cada vez mais próximos de zero. Então, aqui pela esquerda, estamos tomando o primeiro valor de x, menos 0,01, f de x igual a 0,99. A função f é essa aqui. Se calcularmos essa função f no ponto menos 0,01, nós obtemos o valor de f de 0,99. Podemos fazer isso aqui usando Python e SymPy. Eu já tenho aqui o módulo SymPy importado, tenho definido x como variável simbólica e tenho aqui f como sendo a função desse exemplo. Então, para calcular a função f nesse ponto menos 0,01, fazemos assim e obtemos, então, o valor 0,99. Se formos calcular em menos 0,001, que é mais próximo ainda de zero, pela esquerda, nós temos aqui o valor de 0,999. Então, de 0,99 chegamos a 0,999. Se tomarmos ainda um valor mais próximo, então temos 0,9999. Ou seja, através desses números, dessas amostras que estamos tomando aqui para valores de x cada vez mais próximos de zero, nós podemos inferir que o valor da função tende a 1. Os números da função f, os valores da função f, estão cada vez mais próximos de 1. Se fizermos isso aqui pela direita, nós vamos observar um comportamento semelhante. Então, se a gente tomar o valor da função f igual a 0,01, positivo, aqui, obtemos 1,01. Se formos calcular 0,001, nós obtemos 1,001. E se pegarmos um valor ainda mais próximo de zero, como 0,0001, o valor dá 1,0001. Então, conforme os valores de x vão se aproximando de zero pela direita, nós vemos que os valores da função f vão se aproximando do número 1. Então, nós temos aqui que o limite de f de x, quando x tende a zero, é igual a 1, que acabamos inferindo esse valor,
tanto observando o gráfico, como computando os valores da função f próximos do ponto x igual a x0. Bom, vamos ver um segundo exemplo aqui. Eu gostaria de ver o limite de f de x quando x tende a 1. Então, vamos ver aqui no gráfico. Ou seja, agora queremos ver o que acontece quando x tende a 1. Então, aqui temos o valor x igual a 1. Pelo gráfico, nós temos o seguinte, né? No ponto x igual a 1, o valor da função não está definido, porque temos aqui uma divisão por zero, né? No ponto x igual a 1. Mas mesmo não estando definida o valor da função no ponto x igual a 1, pelo gráfico, nós podemos inferir que, ao nos aproximarmos do ponto x igual a 1, ou seja, tomar os valores de x cada vez mais próximos de x igual a 1, o que acontece com os valores da função é que os valores da função vão se aproximando na altura 2, ou seja, vão se aproximando do número 2. Conforme x se aproxima de x igual a 1, pela direita aqui, os valores da função vão se aproximando do número 2. Pela esquerda, a mesma coisa. Conforme x se aproxima do ponto 1, pela esquerda, os valores da função vão se aproximando do número igual a 2. Então, podemos inferir que o limite de f de x, quando x tende a 1, é igual a 2, pelo gráfico. Se fizermos tomando amostras de valores, nós vamos observar um comportamento semelhante. Então, vamos tomar aqui o valor, por exemplo, 0,9. É um valor que está à esquerda de x igual a 1. 0,9 é um valor à esquerda de x igual a 1. Nesse valor, a função f em 0,9 dá o valor 1,9. Se pegarmos agora um valor mais próximo de 1, por exemplo, 0,99, então nós obtemos 1,99. E se tomarmos ainda mais próximo, agora nós temos o valor 1,998999 e assim por diante. Arredondando aqui apenas para 3 casas decimais depois da vírgula, ficaria 1,999. Então, nós podemos acompanhar aqui o comportamento dos valores da função conforme o x vai tendendo a 1, e nós podemos aqui inferir, então, que o valor da função vai tendendo a 2. Se calcularmos pela direita, se formos nos aproximando de x pela direita, podemos começar, por exemplo, por 1,01. O valor da função é 2,01. Se tomarmos um valor um pouco mais próximo, 1,001, o valor da função é 1,001. Se tomarmos agora um ponto ainda mais próximo, 0,0001, o valor da função nos dá 2,0000 ou 0001. Ou seja, vemos também que pela direita, tomando valores de amostra tendendo ao valor de x igual a 1, o que acontece com os valores da função é que vão tendendo ao número 2. Muito bem, esse vídeo encerra-se por aqui. Desejo a todas e todos ótimos estudos.